Beleza. Lele, me fala seu nome completo para ficar registrado. Olá, eu sou a Leilane Kathleen Melo de Oliveira. Eu vou ler o termo de autorização de uso de imagem, tá bom? Então, Lele, você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde, o Portal da Beleza, grave, edite e publique os trechos dessa nossa conversa para divulgar o conhecimento dos óleos essenciais e suas experiências em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Aceito. Então, caso eventualmente algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Tá bom. Então, eu vou pedir para você começar se apresentando, falando a sua idade, aonde você mora, sua profissão, se você é casada, se tem filhos. Eu sou a Leilane, eu tenho 28 anos, completo 29 esse ano. Eu moro no Rio Grande do Norte atualmente, em Pipa. Sou solteira, vivo sozinha aqui, moro no litoral e sou bióloga e também trabalho dentro do grupo OPS. E como que você conheceu? Quando que você conheceu o Portal da Beleza? Foi trabalhando ou você sempre se interessou pelos óleos essenciais? Como é que foi? Eu já tinha um pouco do conhecimento, né, do uso de fitoterápicos e óleos essenciais, mas nunca havia botado em prática até o momento de eu ter um contato maior, né, começar a trabalhar aqui no Grupo APS e ter um contato maior com esse tipo de conhecimento. Então, embora eu já sabia que eram coisas que poderiam me agregar muito, eu ainda não havia utilizado mesmo, botado em prática de utilizar. Eu ouvia muito mais sobre a aromaterapia do que mesmo sobre o uso da estética dos óleos essenciais. E você chegou a fazer algum curso também do APS, ou você se identificava também com o uso das plantas medicinais? Eu cursei biologia, né? Então, com isso, eu sempre tive um pouco mais de contato com a parte de plantas medicinais e também venho de uma família que utiliza muito as plantas para o cuidado, né, da saúde. Mas nunca havia feito um curso de especialização, tanto do curso, né, voltado a plantas medicinais, quanto dos óleos essenciais. Acabei conhecendo mais a fundo a partir do momento que eu tive o contato com o APS e com o Portal da Beleza. E qual que foi a sua principal questão de tratamento quando você decidiu usar os óleos essenciais? Foi para tratar alguma questão, cabelo, pele? Eu já tinha passado por um período em que eu tinha pego dengue, e quando a gente tem doenças virais, elas podem desencadear o eflúvio telógeno, que é após o período ali do vírus no nosso organismo, né? Ele desperta esse eflúvio telógeno, que nada mais é do que a queda capilar, e essa queda capilar, ela tem um prazo, ela depois volta ao normal, mas você pode perder ali, durante esse período, cerca de um terço do seu cabelo. E nessa primeira vez, eu ainda não tinha contato com os óleos essenciais, eu tinha perdido muito, muito, muito cabelo depois de eu ter pego o dengue. E aí eu tive que cortar o cabelo para amenizar um pouco. E aí, depois de um tempo, depois de um ano mais ou menos, eu peguei dengue de novo. Só que nesse processo eu já tinha um conhecimento dos óleos essenciais, e aí, no período que eu estava ali doente, eu não utilizei, né? Esperei um pouquinho me recuperar depois daqueles 10 dias ali que a gente fica muito doente. E eu comecei logo antes de começar a queda capilar, que eu sabia que eu já ia ter, porque eu já tinha tido anteriormente, eu já comecei a utilizar um blend para queda capilar ali, porque eu sabia que a queda iria existir, mas se eu entrasse com alguma coisa antes de começar essa queda, eu sabia que iria diminuir um pouco esse processo, né? Que eu iria estar ali com o cabelo um pouco mais forte, que eu ia estar ali com o couro cabeludo mais saudável, e mesmo tendo essa queda, eu sabia que seria bem menor. Então foi por isso que eu comecei a utilizar os óleos essenciais.
Lele, deixa eu te falar uma coisa. Tá ficando, como o fundo tá desfocado, daí acaba ficando estranho, assim, sabe? Quando bate o ventilador e teu cabelo voa. Parece que fica só o rosto, assim, fora do fundo. Eu não sei se você quer deixar o fundo desfocado ou desligar um pouquinho o ventilador. Como é que tá impossível de ficar com o ventilador É, desligado? Deixa eu ver só se eu consigo porque dá, tirar o dá a fundo, impressão, assim, então. sabe, que tá flutuando, fica estranho. Deixa eu tirar, então, o fundo, que é melhor, então, ficar com o fundo normal. Com desfoque dá pra ver É, ainda, né? mas Ó. fica melhor, porque tava muito contraste, sabe, assim? Ficava só aparecendo, às vezes, só essa parte, assim, do rosto. Aí ele É ficou... sério. Aqui pra mim parecia que tava normal. Tá, deixa eu. É que não dá pra ficar sem o ventilador, que senão eu vou morrer. Não, tudo bem. Eu consigo abaixar ele pra não ficar no meu rosto. Aqui. Eu acho que agora tá melhor. Tá, Você vai querer tá. que eu volte de novo a falar tudo? Meu Não, você Deus! quer voltar pro filtro? Quer voltar pro filtro que tava pra gente ver se fica, que aí manter o mesmo fundo? Que agora não tá abalando tanto assim, não tá mudando tanto o cabelo. Mas e agora tudo que eu falei? Aí vai ficar muito feio? Então, tá meio, tem alguns trechos que ele ficava posicionadinho assim, legal, mas depois ficava meio estranho. Agora a gente vai entrar na parte que mais interessa, né? Dos resultados, do que você usava. Então acho que é melhor preservar. Deixa eu pôr aqui, eu não lembro qual que era. Eu acho que era esse. Era esse aí. Vamos ver. Pronto. Agora tá melhor. Tá melhor. Deixa eu ver quando. Se mexe um pouco, vamos ver. Quando você fala, você se mexe. Então, não, agora melhorou. Quando você fala, você se mexe, não fica parada quieta. Não, Pronto. melhorou. Pelo menos a gente mantém o mesmo fundo. É, e aí, assim, o que que você usava de cosmético? E o que você usava, assim, você sentia que tratava seu cabelo? Tinha os resultados que você desejava? É, em questão do motivo de eu ter iniciado o uso dos óleos essenciais, eu não usava nenhum produto específico para isso, eu não usava nada que fosse para queda. Mas para o cuidado do cabelo, eu sempre usei muito produto desses de mercado mesmo, até então eu não sabia muito bem como escolher ou o que evitar e tudo mais. Então, embora ali fosse uma maquiagem, né, pro problema, não me trazia resultados, principalmente nessa questão, né, da queda. Eu nunca tinha usado nenhum produto que fosse mais específico e que trouxesse um resultado realmente que me agradasse do cuidado dos cabelos e também da redução dessa queda, né? E aí você começou a usar os óleos, além de amenizar a questão da queda, você sentiu os cabelos mais hidratados, os efeitos benéficos em outras áreas também? Sim, tanto em questão do couro cabeludo, que eu senti ele mais saudável, né? Tanto o aspecto do crescimento, eu sei que o crescimento é um fator genético e ele não muda, mas meu cabelo começou a crescer mais saudável, com muito mais brilho, é, por ser um cabelo mais cacheado ali, ondulado, né? É, eu vi que ficou com um pouco mais de definição, reduziu um pouquinho ali o frizz, porque aí o cabelo começa a crescer, começa a vir fiozinhos novos, né? Então, eu senti diferenças, sim, também nessa parte do comprimento, não só da questão da queda. E o que que você usa? Você prepara os seus blends? Você compra pronto? Eu preparo meus próprios eu preparo meus próprios blends e eu tenho
um kitzinho ali com alguns óleos essenciais, com algumas bases também de óleo vegetal, então eu mesma faço o blend de acordo com a necessidade. Eu ainda sigo ali fazendo de 15 em 15 dias, um tratamento mais focado ainda para queda, mas eu ainda também coloco algumas coisinhas, alguns outros óleos ali para hidratação, para cuidar também dessas outras partes, dos cabelos brancos e tudo mais. Mas eu mesma faço os próprios blends. E você se sente segura, assim, depois do conteúdo do curso, você se sente segura, por exemplo, quando você percebe alguma questão, ele está mais seco, tá ressecado por questões de clima, sol, você se sente segura em fazer os blends e tratar aquela questão? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro passo ali é a gente entender qual é a nossa necessidade, né? E a metodologia do portal vem muito para isso. A gente entendendo a nossa necessidade, a gente consegue escolher ali o melhor protocolo, o melhor blend para estar tratando qual aquele problema, né, em específico. Então, conhecendo mais da metodologia, eu consigo botar em prática e tenho segurança das contraindicações, das indicações, de todos os óleos que eu estou usando, e até mesmo ali as sugestões que tem, né, de blends e tudo mais, para a gente poder escolher o que vai ser utilizado para trazer o benefício que a gente está buscando, né, naquele momento. E também eu entendi que é necessário ter constância, não é só em uma aplicação que a gente vai ver o resultado. Então, a gente saber que tudo tem um tempo, que tudo demanda ali uma constância e continuidade é muito importante. E a metodologia que me trouxe essa referência. E você acreditava que os óleos essenciais teriam esse poder antes de conhecer melhor, de usar? Você acreditava que eles poderiam ter esse potencial? Na teoria, a gente sabe, né? Porque eu, como bióloga, também eu tenho o entendimento de que realmente as plantas têm esses benefícios, né? E ali numa extração em seu potencial, que é um óleo essencial, né? Que é extraído de uma forma específica para manter todas as propriedades daquela planta e tudo mais. Eu já sabia que ele traria benefício, mas sentir na pele mesmo foi quando eu comecei a aplicar e usar realmente, e aí eu vi que, para além da teoria, né, botar em prática é muito importante e poder ver que realmente faz diferença o uso dos óleos essenciais. E você comentou do cabelo, né? Mas você usa também na pele ou para as unhas? Eu comecei, o primeiro foco ali principal foi cuidar, né, da queda capilar, que era uma das coisas que estavam mais me assustando, porque depois de eu ter tido já essa questão anteriormente na dengue, eu fiquei com muito medo de eu passar de novo por isso, ter que cortar o cabelo de novo, principalmente na fase que eu estava tentando deixar o cabelo crescer. E aí, depois de eu focar um tempo, né, no cuidado capilar, eu comecei ali, por eu morar em praia, eu já tenho uma certa tendência a ter algumas sardas e manchinhas no rosto. E aí, esse era o meu segundo objetivo de tratamento, seria fazer esse cuidado, essa redução dessas manchas, né? E aí eu comecei primeiro, eu comecei a fazer uma hidratação diária mesmo, normal, ali com óleo vegetal de rosa mosqueta, gerânio, copaíba, ylang-ylang, mais focado em hidratar, mas também eu sabia que ali o gerânio, a rosa mosqueta também iria me ajudar um pouco mais nessa questão das manchas. E usando esse blend de hidratação, eu já senti muita redução das manchas que eu estava adquirindo ali por conta do sol, mesmo usando o protetor solar. E agora, mais recentemente, eu comecei a fazer um protocolo mais específico, né, de manchas, com óleos cítricos e mais voltado para o uso noturno, para focar mais nesse clareamento dessas linhas de expressão e também das manchas que eu estava desenvolvendo. Mas com o tratamento já de hidratação da pele, eu já vi muita diferença. Então, ali nesses primeiros momentos que eu estava só fazendo a hidratação da pele, eu já senti reduzir bastante as manchas. E aí agora, mais recente, faz um mês só, eu comecei a focar mais em fazer um blend mais específico para as manchas, para ver se
Eu sei que é um processo, mancha é uma coisa mais demorada mesmo para tratar, que demanda um pouco mais tempo, atenção e outras coisas, né? Usar chapéu, usar protetor solar, ainda mais que eu me exponho muito ao sol por conta de viver no Nordeste, viver na praia, mas eu já vi muita diferença e eu não uso mais nenhum outro tipo de hidratante, só uso os óleos vegetais e os óleos essenciais mesmo. Legal. E você usava algum produto específico para tratamento do rosto ou também não? Começou com os olhos mesmo? Não, eu usava. Eu até acho que foi um dos motivos de eu ter começado a escurecer as minhas manchas. Eu usava um produto anti-age, que não era nem para minha idade, assim, eram aqueles 50 a mais, assim, que eu tinha ganhado, e eu comecei a usar, era de uso noturno, só que eu não estava cuidando de outras formas, assim, não estava passando protetor solar, e eu acho que isso influenciou um pouquinho também no escurecimento das manchas que eu estava adquirindo. E aí depois disso, eu falei, acho que alguma coisa não tá legal, vou parar de usar esses produtos e comecei a usar os óleos essenciais. E depois disso, eu nunca mais usei nenhum outro creme, assim, cosmético para esse cuidado da pele, assim. Comecei a usar só os óleos essenciais mesmo. E para dor, alguma questão relacionada à saúde, dor, você já usou? Questão respiratória, os óleos essenciais para alguma dessas questões? Já usei mais no sentido da aromaterapia para ansiedade, para estresse, ali um olhinho de lavanda, um olhinho de laranja doce, ou para foco ali, um hortelã, pimenta, para ajudar um pouquinho no foco. Mas em sentido de dor, eu nunca usei. Usei mais para esse lado da aromaterapia focada para a parte das emoções e coisas do tipo. E você já ajudou alguém com os óleos essenciais também? Ou para tratar alguma coisa, de alguma questão de saúde, ou cabelo, pele? Eu tenho uma amiga que às vezes ela tem umas alergias assim específicas pode ser de contato ou do emocional mesmo. Então, toda vez que ela tinha ali alguma crisezinha, ela vinha me pedir e eu passava um pouquinho de óleo de rosa mosqueta com lavanda para acalmar a pele. Então, já ajudei outras pessoas e até mesmo indicação, né? De de tratamentos específicos para principalmente para o cuidado do cabelo e da pele, assim, mas especificamente eu já sugeri já para algumas pessoas alguns óleos. E como é que você se vê, né, depois dessas mudanças? Tanto na sua pele, né, que amenizou a questão das manchas, tá em tratamento ainda, mas já melhorou. Como que você se sente? Como é que você se vê? Eu com certeza me sinto muito mais bonita e saudável. E sabendo que o que eu estou entrando em contato no meu organismo são produtos 100% naturais e que estão ali só para trazer benefícios, eu acho que é a parte mais importante. E a autoestima, né? Com certeza, assim, só desse processo de queda capilar não ter ficado na gravidade que já ficou algum dia, a autoestima fica muito abalada, né? Principalmente a questão do cabelo, eu acho que essa parte aqui é uma parte muito importante, né? E, e eu ter cuidado disso de uma forma mais saudável e com propriedade também fez total diferença para minha autoestima, com certeza. Alguém já chegou a elogiar algum amigo, familiar, assim, seu cabelo, nossa, tá mais bonito, tá mais hidratado, sua pele também. Já teve alguém que notou? Com certeza, com certeza. Até mesmo dentro do trabalho, assim, recentemente eu tenho recebido bastante elogio, porque é isso, meu cabelo tá mais vivo, né? Tá crescendo, tá com mais vida, e é nítido isso, assim. Então, até mesmo os amigos próximos, até mesmo dentro do trabalho, tenho recebido bastante elogio. Legal. E a questão financeira, né? A troca dos produtos que você usava, ou enfim, né? Pelos óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais. Você acha que compensa financeiramente o investimento? Compensa muito, porque ali, ó, já fazem 7 meses que eu comecei os tratamentos, tanto capilar quanto da pele, no início ali como hidratação,
E eu ainda tenho os óleos essenciais, então é algo que possa ter um custo um pouco elevado, mas quando a gente usa da forma correta, ministrando ali uma metodologia adequada e sabendo dosar e aplicar, o tempo que esses óleos duram e o benefício que ele traz não está nem descrito assim, então vale muito a pena mesmo. O que você diria para uma pessoa que está na dúvida se vale a pena entrar no curso? Eu digo que vale muito, porque não é só sobre os olhos, né? Mas é você aprender a usar de uma forma adequada. Então, às vezes, você pode ali receber uma informação ou outra, mas você saber aplicar isso no seu dia a dia com uma forma de autocuidado é muito importante. A metodologia ADA traz muito isso. E a questão da anamnese também, né? Que você estava A comentando. anamnese é você saber identificar qual é o problema, por onde começar, isso faz muita diferença. E você toparia participar de uma live com a Mayra? Claro, com certeza. Legal. Tem mais alguma coisa, Lele, que você queira mencionar que eu não tenha perguntado? E é isso. Eu acho que é isso. Tá bom, então eu vou parar de gravar. E se você puder me mandar